Se você usa câmeras da Nikon, eu tenho dois bons motivos para você continuar assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Lentes e Lentilhas. O meu nome é Érico de Sá e esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. Esse mês, a Nikon lançou o seu software de edição de imagens, o NX Studio. E por que isso é uma grande novidade? Primeiro, porque é um software totalmente gratuito. Então, se você não quer ou não tem condições de pagar uma assinatura da Adobe para ter acesso ao Lightroom, Bridge, Photoshop, enfim, você pode utilizar um software que tem ótimas ferramentas de edição de imagem, original e totalmente gratuito. Ele não tem nenhum tipo de limitação de uso por tempo, uma licença de avaliação por tempo determinado ou uma limitação de uso, ele não vai colocar marca d'água nas suas fotos, basta você se cadastrar no site da Nikon e instala o programa e ele é seu para sempre. Mas a principal vantagem que eu vejo nesse programa é justamente com relação ao gerenciamento das cores no caso dos arquivos RAW. Os fabricantes de câmera não disponibilizam para terceiros os seus algoritmos para decodificar os arquivos RAW. Então, no caso, por exemplo, da Adobe, que ela trabalha com arquivos RAW de diversos fabricantes, ela faz isso por aproximação. Ela tenta identificar de qual forma que as imagens estão sendo processadas na câmera para te dar um perfil de imagem aproximado. E com isso podem ocorrer desvios de cor. Para isso que você tem que usar um instrumento como o Color Checker para criar um perfil de imagem calibrado e corrigir esses desvios de cor. Inclusive eu já falei sobre o Color Checker, você pode dar uma olhada aqui no card. Agora, se você tem um software que ele é produzido pelo mesmo fabricante da câmera, esse problema já não existe, porque o mesmo algoritmo que roda na câmera roda também no software. E é o caso do NX Studio. Você vai conseguir visualizar as fotos que você fez na tela do computador da mesma maneira como você vê no LCD da sua câmera. Isso é claro se o seu monitor estiver calibrado. Se você não sabe como fazer isso, também tem vídeo aqui no canal. Dá uma olhada aqui nesse card. É claro que a Nikon vai puxar a brasa para o lado dela. Então ela só vai poder processar arquivos RAW das câmeras Nikon, os arquivos com a extensão .nef. Então se você usa câmeras de outros fabricantes, você até consegue usar o NX Studio, mas apenas para arquivos com a extensão JPG. Então, como eu não uso câmeras da Nikon, eu pedi para alguns dos meus inscritos me enviarem as suas fotos em arquivo RAW da Nikon, os arquivos nef. Então eu vou deixar aqui do lado a lista das pessoas que contribuíram e deixo aqui o meu sincero agradecimento por ter contribuído para a nossa comunidade. Então a partir de agora vamos dar uma olhada nos principais recursos desse programa e no final desse vídeo eu vou te dar o veredito. Para facilitar a navegação, eu dividi o vídeo em capítulos que você pode olhar aqui na barra de reprodução do player. Então agora eu vou te mostrar como é que você vai fazer para instalar o NX Studio no seu computador. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link de download para você ir para a central de download da Nikon, tá? E aqui você vai encontrar o sistema operacional que você está trabalhando. Então no meu caso ele já detectou que eu uso o Windows, se você é usuário de Mac ele vai mostrar a versão para Mac OS. E aqui ele tem a descrição do produto, os requisitos de sistema, qual é o hardware ideal para você trabalhar com o programa e tem todo aqui o procedimento para instalação. Então basicamente o que você precisa fazer é aceitar aqui os termos e condições, você pode ler isso aqui, só que na verdade a gente sabe que ninguém lê mesmo, mas enfim, aqui você vai selecionar a sua região, no caso estamos aqui na região de Estados Unidos da América Latina, e aí você já vai ser direcionado para a página de download, você vai baixar o arquivo. No caso eu já baixei o arquivo, tá? Seria esse arquivinho aqui que vai ser baixado no seu computador. Aí basta você abrir esse arquivo, executar e seguir os procedimentos para instalação que o programa já vai ser instalado automaticamente, tá bom? Então aí depois do programa instalado, você já vai observar que já vai aparecer lá no seu menu iniciar o programa do NX Studio. Então nós vamos abrir o programa e vamos fazer um fluxo de trabalho com ele. Então a partir de agora nós vamos conhecer a interface do NX Studio. Esse daqui é a aparência do programa, tá? Ele tem vários módulos, nós vamos navegar entre os módulos e conhecer melhor os comandos dele, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é importar as imagens, tá? Se você observar aqui você tem
essa opção aqui, né, que vai abrir a janela de importação. Então vamos conhecer melhor como que funciona a importação. Então ele pode detectar tanto a sua câmera conectada no computador, né, via cabo USB, como também o cartão de memória. Então nesse caso eu já tenho um cartão de memória colocado aqui na minha câmera, já vai identificar, né? Eu vou selecionar aqui as miniaturas, né, das imagens aqui. Então tem aqui um ensaio que eu fiz de perfil profissional, tem umas fotos que eu fiz aqui no apartamento, então todas as imagens que estão no meu cartão de memória. Nesse caso, como a minha câmera não é uma câmera da Nikon, então ele só vai reconhecer as imagens no formato JPG. Tá? Então se você está utilizando esse programa, né, com uma câmera de outra marca, né, diferente da Nikon, você vai ter que se contentar em trabalhar apenas com imagens em formato JPG. Já se você é usuário de câmeras da Nikon, aí sim você vai aparecer aqui, né, o formato RAW da Nikon, né, que é o arquivo NEF. Tá? Então aí você pode selecionar pela data, né, como a foto foi feita, tá? E aí você pode selecionar as imagens que você quiser, tá? E aí você marca, aí depois que você selecionou aqui as imagens que você quer utilizar, né, que você quer transferir para o computador, você vai aqui para a segunda aba, né, que é o Primary Destination, tá? Você vai vir aqui, você vai ver essa aba aqui, onde vai mostrar exatamente onde você vai transferir as imagens, tá? Então aí você, aqui nessa opção aqui, né, se você der o browse aqui, você vai selecionar uma pasta para receber as imagens que você fizer a transferência a partir do cartão, tá? Você tem a opção aqui de criar um subdiretório, né, uma subpasta aqui para cada transferência, né? E você também pode copiar os arquivos com o mesmo nome da câmera, tá? Aqui é interessante que é a forma de você renomear os arquivos, tá? Então é possível você criar um padrão, né, para você renomear o arquivo durante a informação. Então você tem 3 zonas aqui: o prefixo, essa parte principal aqui. Então, por exemplo, na parte do prefixo eu não deixei nada, né? Você pode deixar com o nome original do arquivo, ou dar um nome personalizado, né, o nome original mais o nome novo, tal, né? No caso aqui no prefixo eu não deixei nada. Aqui na segunda parte eu deixei a data onde o arquivo foi fotografado, né? E o sufixo aqui, né, que você tem a separação aqui pelo underline, né, você tem aqui a opção de colocar um nome personalizado. Então, no caso, eu, por exemplo, coloquei aqui Jair lá, que era o cliente que eu estava fotografando, tá? Você pode usar aqui o underline, você pode também usar o hífen também, se você quiser, tá? Ou só um espaço, ou deixar sem nada, tá? Você que escolhe, por exemplo, pode deixar um hífen, né? Um tracinho aqui. Aqui o formato de data, tá? Tem vários formatos, eu sempre coloco ano, mês e dia, tá? Para ficar nessa sequência aqui. Então aqui vai mostrar no caso a data, né, ano, mês e dia, depois um sequencial. Aí você seleciona, por exemplo, você quer começar do 1, por exemplo, né? E depois um nome personalizado aqui com a extensão do arquivo, tá? Então dessa forma você vai renomear os arquivos durante a transferência. Aqui nessa segunda pasta aqui, na verdade na terceira, né, que é o destino de backup, tá? O que significa isso? Você pode fazer uma segunda cópia de segurança em disco, tá? Então se você tem um outro disco, né, que está sincronizado com o servidor, com a nuvem, enfim, você pode já fazer uma cópia de segurança, tá? É só você marcar essa opção aqui, Backup Files, tá? E aqui nessa pasta aqui você vai dizer para onde que você vai salvar, né? Onde você vai salvar a segunda cópia dos arquivos, tá? Então você já transfere para o computador e faz o backup automático. Vamos ver aqui essa aba aqui, Preferences, né? Se você quer colocar alguma informação adicional no arquivo IPTC, tá? E aqui ele está perguntando se ele está usando a última versão do Nikon File Transfer, né, que é o utilitário.
E aqui você pode inserir, né, por exemplo, palavra-chave. Você pode já inserir aqui uma rotulagem, né? Ele tem aqui ó, de 1 a 9, né? Tem as cores que você pode aplicar o significado que você quiser para as cores, tá? Aqui a questão de palavra-chave, descrição, evento, aqui a informação de copyright também. Você pode adicionar, isso aí são os arquivos IPTC, tá? Que você vai inserir todas as informações da sua empresa, o seu e-mail de contato, data, tudo quanto é informação que você pode adicionar nos metadados, você vai colocar aqui, tá? Aí você tem essa opção. Tá? Aqui a opção de você transferir somente arquivos novos, né? Para evitar duplicidade. Né? Aqui é para você sincronizar a data e a câmera, a data e hora da câmera com o horário do computador, tá? Desconectar automaticamente depois de feita a transferência, ou seja, ele copia os arquivos e já ejeta o cartão de memória. Essa opção aqui eu não recomendo que você use, né? Que é você apagar o arquivo original depois da transferência, tá? Isso daqui é muito perigoso, é melhor você deixar desmarcado, porque pelo menos lá no cartão de memória você ainda tem o arquivo original, tá? E aí depois que você fez a transferência, você tem a opção aqui de abrir, né, o diretório onde você copiou os arquivos, tá? Então feito isso, né, você vai selecionar aqui as imagens que você quer transferir, você vem aqui no botão Start Transfer, tá? E ele já vai importar as imagens para você poder abrir. Então esse foi o processo de importação de imagens utilizando o NX Studio. Então aqui a gente tem um módulo de navegação, né, onde você vai, aqui à esquerda, né, você vai observar as pastas no computador onde você salvou as fotos, tá? No caso eu salvei as fotos aqui daqueles inscritos que me enviaram as suas imagens, tá? É o caso aqui, por exemplo, do André Prata, do Antônio, que acabaram me enviando algumas dessas fotos, também tem a foto aqui da Inara, tudo mais. Tá? Então são várias fotos aqui que foram enviadas no arquivo NEF, né, na extensão de arquivo RAW da Nikon, tá? Então por isso que eu precisei dessas imagens aqui, eu agradeço o pessoal que me enviou. Então a gente tem várias opções de visualização, a gente tem essa opção aqui, visualização maior, tá? A gente pode visualizar no modo de grade, né, para ver todas as fotos que estão na pasta. A visualização em detalhes, que ele já mostra, por exemplo, aqui os dados de exposição, né, que foram usados para a foto, a data, todos os metadados aqui. Tem essa galeria aqui que você pode comparar uma foto com outra. Então, por exemplo, seleciona essa daqui, ela vai ficar como, por exemplo, uma foto de referência. Depois você vai selecionar outra foto aqui, né? Se você quiser, por exemplo, comparar duas fotos, né? Às vezes você faz uma sequência de fotos praticamente do mesmo tema, você quer saber qual que ficou melhor. Então você tem a opção de navegar aqui entre uma foto e outra, tá? Você pode fazer isso também com 4 fotos, tá? Aqui nesse caso, vamos dizer aqui, ó, eu selecionei aqui 4 fotos diferentes, você pode visualizar em grade aqui dessa forma, tá? As miniaturas você pode observar aqui, ó, na vertical, né? Ou aqui você pode alterar para visualização horizontal aqui das miniaturas, tá? Então, uma vez que você selecionou a imagem, né, o que você pode fazer a respeito, né? Aqui você tem as opções aqui embaixo, né? Vamos olhar essas opções aqui. Então, aqui você tem, ó, as linhas de grade que você pode habilitar ou não. Aqui que eu achei muito interessante, olha, você habilita o ponto de foco que foi usado na hora da foto. Então, por exemplo, aqui essa foto da Inara, eu vi que ela usou esses pontos de foco aqui para fazer essa foto, né? Vamos pegar essa outra aqui, ó. Aqui, ó, ele mostra exatamente o ponto de foco usado na câmera. Isso é uma informação que você, por exemplo, não tem num programa como o Lightroom, por exemplo, né? Porque ele não consegue identificar aonde foi feito o foco, né? Olha lá, essa foto aqui do Joel, então ela está mostrando exatamente o ponto de foco que ele usou. Isso eu achei bastante interessante, né? Aqui você tem as informações do arquivo, tá? As informações de exposição, o tamanho, né, o tipo de câmera que foi usada, a lente, tá? Todas as informações aqui que você pode habilitar. Aqui você tem um histograma também, né? Um histograma bem parecido com o que você vê na própria câmera, mas aqui no painel da direita aqui você também tem a opção de usar o histograma do módulo, como se fosse um módulo de revelação aqui, tá?
Outra coisa que você pode fazer, aqui você tem a opção de usar o histograma em RGB, né, para mostrar os canais, e aqui você também pode mostrar o histograma de forma independente, né, do canal separado, né, do verde, o vermelho e o azul. Também tem essas opções aqui, tá? Se você quiser desabilitar, desliga aqui e você já tem o histograma de brilho aqui desse lado, tá? Outra coisa que você pode fazer aqui também é classificar as imagens, tá? Então, se você observar aqui, né, a gente tem algumas opções. Aqui, por exemplo, a classificação por estrelas, tá? Então, você pode, por exemplo, dar 1, 2, até 5 estrelas para a imagem. Então, você olha aqui na miniatura, ela já está com as estrelas, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, essa outra foto, a gente pode dar 3 estrelas. Essa outra foto a gente dá 4 estrelas, enfim, aí quantas estrelas você vai dar para cada foto, aí vai depender daquilo que você quer fazer, você que adota o critério que achar necessário, tá? Aí o que significa a quantidade de estrelas depende do que você usar como critério, tá? E aqui você tem também a opção de colocar a etiqueta, tá? Então você tem a etiqueta de 1 a 9 aqui, que você tem cores, tá? Então você pode também atribuir significado para as cores. Por exemplo, eu vou deixar essa imagem aqui, todas elas com o rótulo amarelo, tá vendo? Então você pode, por exemplo, atribuir uma cor para cada lente que você usar. Se você tem mais de uma câmera, cada cor pode significar um corpo de câmera diferente que você tem. Você pode fazer cores por tipo de arquivo. Então, se você tem arquivo em JPG, pode ser uma cor, arquivo RAW pode ser outra cor. Tá? Aí que você classifica, né, de acordo com critérios que você estabelece, né, para organizar melhor o seu fluxo de trabalho. Tá? Uma coisa que é muito importante é que você tem que tomar muito cuidado na hora de você apagar, porque aqui você está navegando diretamente na pasta do computador. Tá? Então, se você por um acaso apertar o delete aqui no teclado, o que vai acontecer? Você vai apagar a foto no computador, ela não vai sair do programa, você está apagando o arquivo físico, tá? Então é muito importante você tomar esse cuidado, porque ele dá esse mole aqui para você, tá? Eu percebi isso, se você não tomar cuidado, você acaba apagando o arquivo de forma acidental. Então esse aqui seriam os modos de visualização, tá? Também aqui tem o modo de visualização em tela cheia, tá? Se você quiser ver um arquivo maior, tá? Da mesma forma, né? Se você aumenta o arquivo aqui, né? Você toca aqui, você tem o zoom, tá? Que você pode navegar pelo zoom. Você tem as opções aqui de utilizar níveis de zoom diferentes, né? Você pode aumentar ou diminuir, tá? E aqui as opções para você encaixar, né, a imagem na janela de visualização aqui também, tá? Então essas são as opções para você visualizar e classificar as imagens, tá? Então vamos ver a partir de agora também como é que a gente pode trabalhar com as ferramentas de revelação dessas imagens. Então vamos conhecer agora algumas ferramentas, né, de edição da imagem, né? Como é que você consegue fazer vários ajustes diferentes aqui na imagem utilizando as ferramentas que o NX Studio disponibiliza para você, tá? Então vamos começar por aqui, ó, né, nessas opções aqui. A gente vai abrindo cada painel e vamos ver as opções que ele nos dá, tá? Então a primeira opção que ele nos dá aqui é o Picture Control, tá? Isso daqui é a mesma coisa que você tem na câmera. Na câmera você também tem o Picture Control e você tem esses ajustes daqui desses perfis, tá? Então é exatamente o que você tem na sua câmera, é o que você tem aqui. Então você tem aqui o Vivid, o Standard, o Neutral. Por exemplo, se eu quiser converter para preto e branco, eu tenho aqui o Monochrome, tá? Eu tenho o Portrait, tenho o Landscape, tá? Então no caso, por exemplo, essa aqui é uma foto de paisagem, né? Então faz sentido eu utilizar aqui o perfil de Landscape, né, no Picture Control. Ainda assim, eu ainda consigo fazer alguns ajustes aqui de nitidez. Aqui você tem a intensidade aqui da aplicação do filtro, né? Você tem mais 1, mais 2, menos 1, menos 2, tá? Você faz o ajuste rápido, tá? E você pode também fazer um ajuste individual, por exemplo, aqui o Sharpen, né? Que aí seria o ajuste de nitidez, tá? Que você quer dar para a imagem. Se você gosta de mais nitidez, você aumenta mais aqui.
tá? E aqui você tem o ajuste de saturação, tá? Você quer deixar mais ou menos saturação, você ajusta aqui. E aqui você tem o Hue, que é a tonalidade, né? Então você pode deixar lá uma tonalidade mais quente ou mais fria, tá? E é legal que aí depois você pode também fazer isso em um ajuste personalizado, que você tem aqui, ó, seria os modos personalizados, né? Mode 1, 2, 3. Isso daqui seria os bancos onde você pode fazer um ajuste, né? E deixar salvo o ajuste do usuário, tá? Então aqui você já, nesse botão aqui, ó, você já vê o resultado, né? Você vê aqui o resultado aplicado. Se você quiser desabilitar para ver como é que estava antes, estava assim, e depois de fazer o ajuste estava assim, tá? Então esse aqui foi o ajuste do Picture Control. Já aqui no ajuste de equilíbrio de branco, tá? Você tem muitas opções aqui. Você tem todos os presets da câmera, tá? Então você, por exemplo, tem a opção de calcular. Aqui seria o valor original, né, que foi feito na hora da foto. E tem a opção de calcular automaticamente a temperatura de cor aqui, tá? Ou você pode selecionar alguns presets, por exemplo, lá, o incandescente, né, o fluorescente, várias opções aqui de fluorescente. Tem a luz direta do sol, tá? Aqui seria a sombra, né? Aqui nuvem, né? O tempo nublado, tá? Que eu acho que ficou mais interessante aqui para essa imagem. Para flash também, né? E aí tem várias opções aqui, né? A lâmpada de vapor de sódio, tem um monte de opções aqui que seria bem interessante. Então acho que aqui o tempo nublado ficou interessante, tá? Você também tem a opção de utilizar o conta-gotas e determinar onde é que está o tom neutro da imagem, tá? Se você selecionar com o conta-gotas, ele vai neutralizar por aqui. E aqui você tem ainda a opção de fazer um ajuste fino, né? Que você pode deixar mais pro azul ou mais pro vermelho, tá? E aqui você tem aqui o verde, o magenta também. Você também tem a opção de fazer um ajuste personalizado, tá? Então aqui você tem o ajuste de equilíbrio de branco que você pode utilizar, né? Da mesma forma que você faz na câmera, né? Você tem as opções aqui no White Balance. Aqui nesse painel aqui você tem a compensação de exposição, tá? Você pode... Aí você está mexendo já no histograma da imagem, na exposição da imagem, tá? Você pode deixar a imagem mais clara ou mais escura, só que aí você está fazendo a exposição inteira da imagem, tá? Então se eu quero escurecer, eu vou escurecer a imagem inteira, né? E se eu quero clarear, eu vou clarear a imagem inteira, tá? Então essa é a opção aqui de você fazer esse ajuste, tá? Então você pode deixar regulado do jeito que você achar melhor aqui. Aqui tem essa opção aqui do Active the Lighting, tá? Para que serve essa opção? Eu vou mostrar nessa foto aqui da Inara. Então o que aconteceu aqui? É uma cena de alto contraste, tá? Então tem aqui o céu, né, nessa região aqui que está mostrando que o céu azul, que tem bastante luz do sol aqui, né? Tá iluminando aqui a cachoeira e tudo mais, mas já aqui a gente tem toda essa área de sombra, né? Essa área no escuro. Então é uma cena de alto contraste, tá? Então para que serve esse recurso, né? Quando você habilita, o que você vai fazer? Se você observar no histograma, você começa a trazer mais informação aqui nas áreas de sombra, né? Se você observar aqui na lateral do histograma, você vai ver que conforme eu vou aumentando o nível aqui do recurso, ó, mais esse histograma vai aumentando. Então se eu colocar aqui, por exemplo, no High, tá? Ele já aumenta mais um pouquinho aqui, né? No Extra High ele vai mais ainda, tá? E no Extra High 2, tá? É no máximo. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está clareando as áreas de sombra, né? Se você observar, olha como é que ficou o histograma agora, né? Nessa área aqui da sombra, em comparação com a imagem original que estava quase encostando aqui no preto, né? Então, ó, aí o que eu consegui fazer aqui? Eu consegui recuperar a informação nas áreas de sombra preservando as altas luzes, tá? E é um recurso que você consegue fazer isso gerando o mínimo possível de ruído, tá? É lógico que vai aparecer ruído toda vez que você tenta clarear uma área escura artificialmente, né? No recurso aqui da câmera, você vai observar isso, né? Que lá vai gerar um pouco mais de ruído, tá? Mas aí você deixa a cena com um pouco menos de contraste, tá? Então você consegue recuperar mais informação nas áreas de sombra, desde que, é claro, você tenha
fotografado no formato RAW, tá? Por isso que é indicado aqui, ó, né? Todos os ajustes que se aplicam no arquivo RAW vai aparecer essa imagem aqui, né? Esse ícone para você entender que funciona com os arquivos no formato RAW. Então aqui nós temos o ajuste de brilho e controle, tá? Eu vou usar essa foto aqui do Antônio como exemplo. Então aqui eu tenho o slider que eu posso fazer os ajustes de brilho, tá? Eu vou, por exemplo, diminuir ou aumentar o brilho da imagem. Tá? Aqui eu tenho a opção também de diminuir ou aumentar o contraste da imagem, tá? Posso fazer aqui pelo slider, tá? Como eu posso fazer um ajuste fino aqui pelo botão aqui, ó, para a gente subir ou descer o nível de contraste de acordo com o meu gosto aqui, tá? O que eu quero fazer. E aqui eu tenho a saturação, né? Se eu quero deixar a imagem com menos saturação ou com mais saturação, tá? Aí eu vou escolher aqui. Tá? Aqui eu tenho um recurso interessante que é o Highlight Protection e o Shadow Protection, né? Essas duas opções aqui. Então seria aqui você proteger o estouro das altas luzes, tá? Para você ter mais informação aqui nas áreas claras sem prejudicar a exposição. E aqui eu tenho como revelar mais informação também nas áreas de sombra, tá? Então se eu posso deixar, por exemplo, se eu aumentar demais aqui, eu vou tirar muito da sombra. Se eu diminuir aqui, tá? Eu vou ativar aqui para deixar a informação com um pouco mais de contraste, tá? E esse Delighting é o mesmo recurso que a gente viu anteriormente, né? Que é o Active Delighting também, que eu consigo subir a informação aqui nas áreas de sombra sem prejudicar as altas luzes. Também eu posso fazer por aqui, que daria o mesmo efeito. Aqui é um ponto muito interessante, né, que é a ferramenta de curvas, tá? Tem várias formas de você utilizar essa ferramenta, tá? Primeiro aqui através do conta-gotas, tá? Você pode selecionar nesses 3 conta-gotas o que seria aqui. Primeiro o que seria o nível preto, tá? O ponto preto da imagem. Então você vem aqui na imagem no ponto mais escuro que você acha que é, para que ela reconheça esse daqui como o ponto mais escuro. Depois você tem aqui, ó, que você vai selecionar como seria o ponto neutro, tá? Eu vou pegar aqui uma área clara que está batendo o sol, né? Por exemplo aqui, tá? Ele também mexe um pouco na cor da imagem, tá? E aqui eu tenho o ponto claro, né? O ponto mais claro da imagem. Então vamos pegar, por exemplo, essa área aqui, ó, tá? Então aqui ele já vai ajustando, né? Todas as linhas tanto do brilho quanto do RGB, né, para você ter o máximo de amplitude da imagem possível, tá? Então é dessa forma que você consegue trabalhar com essa ferramenta. Mas tem outras formas também que nós vamos ver a partir de agora. Então vamos resetar aqui, tá? Qualquer ajuste que você quiser fazer, voltar para o original, você vem aqui na opção colocar Original Value, tá? Ele volta tudo ao normal, tá? Então aqui eu tenho os ajustes de níveis, tá? O que seria aqui, ó, o preto, né? O nível máximo de preto e o nível máximo de branco também a gente pode alterar aqui, tá? E aqui também a gente pode subir, ó, né? O que seria o nível mínimo, tá? Do que seria o preto, tá? E aí você pode inserir pontos no gráfico também e trabalhar, né, com esses pontos, né? Fazer aquela chamada curva em S, né? A curva que dá mais contraste aqui, ó, tá vendo? Aí você consegue trabalhar dessa forma também, né? Fazendo essa curva em S aqui, você tem uma opção de fazer mais contraste, tá? Uma outra opção é você trabalhar com os canais, né? Por exemplo, canal vermelho, né? Você pode trabalhar só com a cor, né? Com um canal de cor diferente, tá? Tá vendo? Você pode diminuir, se você diminuir o vermelho, você adiciona o oceano. Se você aumenta o vermelho, né, você tira o oceano da imagem, tá? Vamos olhar aqui, por exemplo, o canal verde também é a mesma coisa, tá? Se você tira o verde, você adiciona magenta, né? Ou você pode reforçar o verde na imagem, tá? Isso aí você pode, por exemplo, fazer algum tipo de correção de equilíbrio de branco, né? Se você quer fazer um ajuste mais fino. E aqui o azul, né? Se você tira o azul, você adiciona amarelo, tá vendo? Então você reforça o azul na imagem, tá? Então dessa forma você consegue trabalhar com os canais de cores, né, utilizando a ferramenta de curvas.
Então aqui é um recurso que eu achei muito interessante, que é esse LCH, né, que é Lightness Chroma and Hue Adjustment, né, equivalente ao HSL no Lightroom, tá? Você também pode mexer com as cores, tá? Esse aqui é a opção, tá? Então aqui ao lado você tem aqui o Chroma, o Hue, o Color Lightness e o Master Lightness. Vamos olhar uma por uma, tá? Então primeiro aqui vamos olhar aqui o Chroma. O que que é? O Chroma é a saturação da cor, tá? Então você vem aqui com o conta-gotas aqui, tá? Então você vai selecionar a cor que você quer alterar a saturação. Vamos dizer que eu quero alterar o tom desse vermelho aqui, tá vendo? Então ele vai criar um ponto aqui no gráfico, tá? Eu seleciono esse ponto e aqui ao lado você tem a largura da área que você vai afetar. Ou seja, se você deixar muito estreito aqui, ele vai afetar só o ponto exatamente onde você escolheu. Se você quiser expandir isso aqui um pouco mais, né, você vai aumentando a área que vai ser afetada, tá? Nessa opção aqui você vai excluir o que seria o ponto médio, tá? O cinza, né? E aqui, ó, tô vendo? Eu tô aumentando aqui a saturação de tudo que tem vermelho, tá? Então, por exemplo, aqui tem vermelho, né? Aqui tem bastante vermelho também, tá? Então observa como eu estou aumentando a saturação ou diminuindo a saturação só daquilo que é vermelho, tá vendo? Porque eu selecionei aquele ponto lá. Vamos voltar aqui para o original, nós vamos mexer aqui no Hue agora, né? O Hue é a frequência da cor, né? A tonalidade que eu quero alterar. Então vamos pegar aqui, por exemplo, pegar com conta-gotas, vamos pegar agora essa parede aqui que é meio amarelada, né? A gente seleciona ela aqui. Vai criar um ponto aqui no gráfico, tá? Eu seleciono o ponto aqui, eu também posso ter a opção de aumentar aqui a área que eu vou afetar, tá? Então quando eu fizer isso aqui, eu estou alterando a frequência da cor, tá? Então observe que agora tudo que é amarelo ficou esverdeado aqui, ó, porque eu estou alterando o Hue, tá? Essa largura aqui mostra o espectro de cores que você vai afetar, tá vendo? Se você deixar maior, a curva aqui vai ficar mais barrigudinha, né? Se você deixar menor, vai afetar uma área mais estreita das cores aqui. Então eu estou pegando tudo que é amarelo aqui, estou transformando em verde, né? Que eu estou desviando aqui para o gráfico, tá? Eu também posso alterar aqui, ó, transformar num tom mais avermelhado, num rosa, tá vendo? Eu estou alterando a cor. E aqui eu posso girar o gráfico, ó, 60 graus, 120 graus. 180 graus, tá? Para alterar a cor pro lado que eu quiser, tá vendo? E aí eu consigo fazer alteração, mudar a cor, né? Dos objetos e das superfícies aqui, tá? Vamos voltar aqui pro original, que agora a gente vai ver o Color Lightness, tá? O que é isso aqui? É o brilho da cor, tá? Então vamos pegar, por exemplo, agora selecionar o azul, tá? Então vou pegar aqui o azul, também da mesma forma eu vou alterar aqui o comprimento, tá? E aí agora eu consigo, ó, deixar o azul mais brilhante, né, ou menos brilhante, tá? Eu vou alterar o tom, tá? Deixar o tom com mais brilho, tá? Bem forte aqui, por exemplo, aqui e aqui com menos brilho, tá? Isso aí é lógico que é uma questão de gosto pessoal, tá? Vamos voltar aqui para o original e aqui eu tenho a opção do Color Lightness, né, que a gente já viu aqui, e o Master Lightness, tá, que isso aqui seria de novo você usar a ferramenta de curvas, tá, você faz da mesma forma aqui, né, utilizando a ferramenta de curvas, tá, você consegue criar pontos de contraste aqui, né, para trabalhar com a sua imagem dessa forma, tá, então achei muito interessante esse recurso aqui do LCH no software da Nikon. Então aqui tem a opção aqui da redução de ruído, né? A gente já viu essa imagem aqui anteriormente, né? A gente observou que havia ruído aqui nas áreas de sombra, tá? Então você consegue alterar aqui a intensidade da redução de ruído, né? Desse filtro aqui, tá? Lógico que perde-se um pouco de nitidez. Você também tem a opção de aumentar mais a nitidez aqui nessa área, né? Para recuperar a informação. Tem essa opção aqui, né, de Add Noise Reduction, que é para você conseguir reduzir o ruído nas bordas da imagem, tá? Então eu não sei se vai dar para ver na resolução do vídeo, tá? Se eu desabilitar aqui, você vê o ruído original, tá? E depois de aplicada a redução de ruído,
né? Você vai observar aqui que suavizou bastante o ruído, tá? E outra coisa que eu achei interessante é essa opção aqui, né, no Astro Noise Reduction. Isso aqui é para quem faz astrofotografia, né? Geralmente você trabalha com ISO bastante elevado para fazer astrofotografia. Então, com esse recurso aqui você também consegue diminuir bastante o ruído, né, nesse tipo de fotografia, tá? Então vamos olhar aqui o ajuste de nitidez, né, o Sharpness Adjustment, tá? Então se você habilita aqui, né, o Sharpness, o que vai acontecer? Eu vou aumentar o zoom aqui nessa área, você vê que a plumagem aqui do pássaro não está muito bem definida, tá? Então um pouco que você aumenta aqui a nitidez, tá? Você já consegue perceber melhor os contornos, fica muito mais bem definido, né? Como se você fizesse um ajuste fino no foco aqui, né? Parece que, né, se você observar antes e depois, ó, aqui parece que está quase fora de foco, né? E quando você aplica a máscara de nitidez, os contornos ficam mais definidos. É claro, se você aumenta muito a nitidez, você aumenta também o ruído, tá? Então, se observar essa imagem aqui, ela está com bastante ruído, tá? Então, você tem a opção aqui de aplicar um pouquinho aqui do Noise Reduction, tá? Que ele vai suavizar bastante o ruído aqui na imagem, tá? Deixa habilitado aqui essa opção aqui para criar a máscara nas bordas, tá? Então aqui você tem a imagem com a nitidez e a redução de ruído aplicada. Um outro ponto que eu achei muito interessante aqui nesse programa que é o Color Control Point, né? Você consegue, através dessa ferramenta aqui, ajustar áreas específicas da imagem, tá? Então vamos criar um novo ponto, né? Você cria aqui com esse ícone, né? Você vai tocar, por exemplo, uma área da tela que você quer ajustar e ele vai criar esse ponto aqui, tá? Então nessa opção aqui você vai mostrar qual que é a área que está sendo afetada, tá? Então vou marcar aqui, ele vai mostrar para você a área que foi selecionada. Se você quer expandir a seleção, né, você aumenta aqui pelo size, por exemplo. Então vamos dizer que eu quero afetar só essa área aqui do fundo, tá? Não quero mexer na montanha. Então o que está em branco é o que vai ser afetado, tá? Então você pode desmarcar essa opção aqui. E aqui você tem várias formas de você ajustar. Você pode ajustar o RGB, né, o brilho, controle, brilho, contraste e saturação, ou o HSB, né, que é o Hue Saturation Brightness, tá? Então vamos dizer, por exemplo, eu percebi que essa área aqui da imagem ela está muito azulada. O que eu tenho que corrigir? Eu tenho que vir aqui no RGB, tá? Então eu vou alterar o canal azul, né? Que se eu tenho muito azul na imagem, eu quero tirar o azul, tá? Então ele vai tirar o azul dessa área aqui, tá vendo? Aí, por exemplo, agora eu vou vir aqui no Hue, né? No Hue Saturation Brightness, então vou diminuir a saturação dessa área aqui, tá? E eu posso vir aqui no BCS, né? Que é o Brightness Contrast Saturation. Eu posso diminuir o brilho dessa área aqui também para trazer um pouco mais de informação, tá? Então eu afetei só essa área. Agora vamos dizer que eu quero trabalhar aqui na área da montanha, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar um novo ponto, tá? Esse novo outro ponto de controle aqui. Então vou selecionar esse segundo ponto, vou mostrar aqui qual que é a área afetada, vou ajustar aqui pelo tamanho, tá? Então eu quero afetar só essa área aqui da mata, por exemplo, tá? E aí eu vou trabalhar, por exemplo, no Hue Saturation Brightness, tá? Então vamos dizer aqui que eu quero trabalhar um pouco mais com a saturação aqui do verde, tá? E aqui eu diminuo um pouquinho o brilho. E aqui eu posso mudar um pouquinho o tom desse verde também, né? Pode deixar mais intenso, menos intenso, aí que eu faço a escolha, tá? Então aí eu posso criar quantos pontos eu quiser na imagem para poder trabalhar, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar de novo aqui essa foto do Antônio, tá? Vamos criar um ponto de ajuste aqui nesse verde, tá? Então vou selecionar aqui, eu vou mostrar qual que é a área afetada, vem aqui que mostra o Color Picker, que vai mostrar qual que é o tom que foi selecionado, né? E aqui eu seleciono qual que é a área que foi afetada, tá? Então eu selecionei esse tom de verde aqui. Se eu quiser aumentar mais a minha área de seleção, tá vendo? Eu vou expandindo a área para outras áreas aqui que não é o que me interessa, tá? Então eu vou regular aqui a área afetada, tá? Vamos dizer que eu quero alterar o tom desse verde aqui, então eu vou vir aqui no Hue, tá vendo? Eu vou mudar o tom do verde aqui, ó.
Então só estou afetando essa área aqui do verde. Vamos dizer que agora ficou muito claro. Então eu venho aqui diminuir um pouquinho no brightness, tá? E aí eu estou regulando só essa área aqui sem afetar as outras áreas. Eu achei muito interessante esse recurso aqui, né? Seria como se você fizesse uma máscara, né? Selecionando um determinado canal de cor para trabalhar só nesse canal de cor na imagem sem afetar os outros, tá? Eu achei muito interessante isso daqui também. Então aqui eu tenho essa opção de retoque, né? O touch up aqui. Na verdade esse aqui é o pincel de ajuste, né? Que você faz correções de textura, né? Correção de manchas, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, vamos pegar a foto aqui do Henrique, né? Aí eu tenho a opção de fazer um ajuste aqui com o pincel, tá? Então você tem aqui o brush size, tá? O que faz? Se você aumentar aqui, você tem um tamanho maior do pincel, tá? Você pode aumentar até esse tamanho, ou você pode diminuir e trabalhar com um pincel bem pequeno, tá? Então você ajusta o tamanho do pincel de acordo com o que você achar melhor, tá? Se você ver algumas manchinhas aqui, né? Ele vai começar a corrigir, né? Ele vai aproximar aqui os pixels da imagem e vai tentar fazer desaparecer essas manchas aqui, tá? Aí você vai navegando pela imagem, vai vendo exatamente onde você precisa aplicar uma correção. Onde aparece manchinha aqui, né? É só você tocar aqui na parte da tela, tá? Se você precisar, você ajusta de novo aqui o tamanho do pincel, tá? Aí você consegue eliminar pequenas manchas, tá? Isso aí é só para pequenos ajustes, tá? Então dessa forma você tem aqui, né, essa correção, né, com o pincel de ajuste. Então aqui nós temos o ajuste de composição, né? Esse painel aqui, né, o Adjust Composition, tá? Você tem várias opções aqui de fazer os ajustes, de nivelar a imagem, fazer o recorte e tudo mais, tá? Por exemplo, tá? Se você pegar essa imagem aqui, né? Essa aqui foi da Inara. A gente tem a opção de criar novos tipos de recorte, tá? Tem alguns padrões aqui, ó, 1x1, 16x9, 4x3, 3x2. Então vamos dizer que eu quero fazer aqui o 4x3, tá? Eu vou pegar aqui a ferramenta de recorte, vou traçar um recorte aqui, ó, tá? E aí eu vou posicionar a minha imagem. Vamos dizer que eu quero tirar esse céu mais claro aqui, deixar mais ou menos aqui, ó, tá? Então eu mudei um pouquinho o recorte, perdi um pouquinho das bordas, tá? Vou dar aqui o Proceed e aí eu mudei o recorte da imagem, tá? Aqui nessa opção aqui, ó, eu tenho a opção de nivelar a imagem, tá? Então eu posso, se por exemplo tiver meio tortinha para um lado, eu posso girar um pouquinho a imagem para o outro lado. É claro que você vai começar a perder um pouquinho de imagem nas bordas, tá? Mas aí é uma ideia para você deixar, por exemplo, as linhas verticais retas, tá? E aqui eu tenho o ajuste de perspectiva, tá? Como é que ele funciona? Então eu tenho o ajuste vertical e horizontal. Se você observar aqui, né, o que acontece, né? Quando você fotografa, por exemplo, um prédio alto, a tendência é que a parte alta do prédio, né, a parte de cima, fique menor do que a parte de baixo. Então você tem esse ajuste vertical, né, que você pode corrigir a perspectiva da foto, tá? Então vamos dizer aqui, ó, se deixar mais ou menos aqui, a tendência é que ele fique mais harmonioso, né? Ela aumenta a perspectiva aqui da imagem na parte de cima, né, para ela equilibrar com a parte de baixo, para não dar aquele efeito de cone nas construções, tá? Então da mesma forma você tem o ajuste horizontal também, que você pode girar a imagem. Se você perceber que tem algum tipo de distorção de perspectiva, você corrige por aqui. E aqui temos o painel de correção de câmera e lente, tá? Então na correção de câmera a gente tem essa opção de corrigir o moiré, né, o efeito que dá, por exemplo, nas áreas onde você tem muito contraste, você consegue reduzir o moiré. No caso eu não tenho nenhuma imagem aqui que mostra isso, né, mas aquelas imagens onde você não consegue definir exatamente qual é a cor, começa a dar aquelas aberrações cromáticas, tá? Então você consegue corrigir por aqui. E nessa opção aqui, né, é a opção de remoção de sujeira no sensor, tá? Só que para isso ele pede, né, que você tenha uma foto que mostra onde é que estão as sujeiras, né? Aquela foto, você fotografa, por exemplo, um cartão branco, né, para mostrar onde é que estão os pontos de sujeira. Então você vai carregar aqui, se você tiver, né, essa foto, você carrega por aqui, ele vai pegar uma imagem para identificar onde é que estão esses pontos e já limpar os pontos de sujeira, tá? Aqui você tem a opção, né,
de você diminuir os olhos vermelhos, tá? No caso de você fazer uma imagem com flash direto para a pessoa olhando para a câmera, você ter a redução de olhos vermelhos, tá? E aqui você tem os ajustes da lente, tá? Então você pode corrigir aqui as aberrações cromáticas, né? Lateral e axial, e a correção de distorção da lente também, tá? A correção de distorção da lente e a correção da vinheta, tá? Você pode fazer um processamento aqui que você, no caso, você geralmente quando está com uma câmera com a lente próximo da abertura máxima, você gera bastante vinheta, tá? Então aqui nessa opção aqui você consegue desabilitar a vinheta. E você também pode trabalhar utilizando os presets, né? Então aqui você seleciona, por exemplo, eu quero pegar todos os ajustes que eu fiz nessa imagem e vou salvar como preset. Então eu venho aqui nessa opção, Save All Adjustments, tá? Aí você vai selecionar uma pasta onde você vai salvar esses arquivos e vamos colocar aqui, ó, 7HSL cores saturadas, por exemplo, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar essa foto aqui e vou restaurar ela para o original, tá? Vai voltar todos os ajustes aqui sem eu ter alterado nada. Só que como eu salvei o preset anterior, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na opção Load Adjustments, né? Como eu já tinha salvo todos aqueles ajustes no preset, eu vou carregar esse preset para essa imagem. Então ele já vai puxar tudo de volta aqui, tudo que eu alterei está salvo no preset. Inclusive eu posso aplicar esse preset em outra imagem, tá? Então vamos pegar, por exemplo, essa outra imagem aqui, tá? Vamos girar ela aqui e eu quero aplicar o mesmo preset da outra imagem para essa daqui. Mesma coisa, eu tenho aqui o Load Adjustments, tá? E aí eu vou colocar nessa imagem aqui. Ele vai processar essa imagem. É lógico que vai ficar meio estranho aqui porque aquele preset foi criado para outra imagem. Veja que essa daqui ficou um pouquinho diferente, né? Acabou não ficando tão bom assim, mas é possível, né, você transferir nesse preset, né, de uma imagem para outra, tá? Vamos colocar aqui, voltar ao original, tá? Aí você, por exemplo, tudo que você fez nessa imagem, você pode vir aqui dar o copy, né? E numa outra imagem você dá o paste, né? Copiar e colar, né? Para você copiar e colar de uma imagem para outra. E tem também o Record All Adjustments, significa que você vai gravar o preset em tempo real. Então tudo que você faz na imagem vai ficando gravado, né? Para depois você também poder salvar essas opções aqui numa outra imagem, tá? Então dessa forma você também consegue trabalhar utilizando presets no NX Studio. Agora, para você exportar as imagens, você vai utilizar essa opção aqui, né? O botãozinho aqui do Export, tá? E vai abrir essa opção aqui para você, tá? Então você pode exportar todas as imagens da pasta, tá? Você selecionou a pasta inteira, né? O Selected Folder ou Selected Images, tá? Então você pode selecionar só uma imagem ou mais de uma imagem na tira aqui que está na mesma pasta, tá? E aqui você vai selecionar em qual formato você vai exportar, pode ser JPG ou TIFF, né? Qual que é a diferença? Por exemplo, se você já vai exportar para o formato final, você já exporta no formato JPG. De repente, se você vai trabalhar essa imagem, por exemplo, no Photoshop, tá? Aí talvez seria interessante você exportar no formato TIFF de 16 bits, tá? Porque já vai ser lido pelo Photoshop sem perder qualidade, tá? Aqui você tem a taxa de compressão das imagens, tá? E aqui já vai te mostrar o nível de qualidade que você tem, se você quer boa qualidade, alta compressão, e aqui uma previsão do tamanho do arquivo, tá? Conforme você vai alterando aqui a qualidade, tá? Aqui você tem a opção, né, de você redimensionar as imagens, né? Change Image Size. Então você coloca aqui, vamos dizer, por exemplo, que eu quero colocar para redes sociais. O que você faz? Você coloca lá 2048 pixels, tá? Nessa opção aqui, veja como já cai bastante o tamanho do arquivo, tá? Então é interessante isso daqui também. Aqui você já determina os metadados que você quer remover da câmera ou adicionar, né? Os dados IPTC ou as informações de exposição da câmera. E aqui você vai especificar, né, para qual pasta, né, você vai exportar o arquivo, tá? Então aqui no caso Destination Folder,
é a pasta onde esse arquivo vai ser exportado, tá? Se você quiser criar um novo subdiretório, né, uma pasta exclusiva para receber esses arquivos da exportação, você tem aqui como fazer isso, e também você tem como renomear os arquivos novamente, tá? Você cria aqui um outro preset para renomear os arquivos durante a exportação, tá? Feito isso, você vem aqui no botão Export, tá? E aí todas as imagens que você selecionou vão ser salvas em disco. Ele vai processar essa imagem e vai gerar o arquivo final. Então vamos fazer isso aqui, ó. No caso, eu estou exportando uma imagem só. E aqui você já vê a imagem no formato final, tá? Se você for olhar aqui as informações do arquivo, né, você vai ver o nome dela, o tamanho, tá? As dimensões que foi feita, tá? Com as informações de câmera, inclusive, com todas as configurações que foram utilizadas, tá? Então aqui já seria a imagem no formato final. Então, para quem que eu recomendo o NX Studio? Se você não é fotógrafo profissional, mas você tem um certo volume de imagem, né? Você gosta de registrar os momentos das suas viagens, da sua família, enfim, você tem à sua disposição um software original sem precisar recorrer à pirataria e sem pagar por licença de outros programas. Ele vai reunir todas as ferramentas necessárias para o seu fluxo de edição. Agora, se você, como eu, utiliza câmeras da Canon, não precisa ficar chupando o dedo, porque a Canon também tem o seu próprio software de edição de imagens. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like e não deixe também de se inscrever no nosso canal se essa for a sua primeira vez por aqui, porque toda semana eu tenho uma dica diferente para você. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima!